A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés e nesse vídeo quero falar sobre 4 motivos do porquê ninguém vai nos cultos de oração. Você gostando desse vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no nosso canal e tendo alguma dúvida, querendo participar, deixa um comentário aqui abaixo, tudo bem? Bom, antes de entrar nos 4 motivos, eu quero deixar claro aqui que esses não são os únicos motivos que respondem essa pergunta: por que ninguém vai nos cultos de oração? Toda igreja, ou quase todas as igrejas, tem um culto que é destinado à oração, tem um momento ali, um trabalho, um dia, um horário específico, aonde é destinado à oração. Tem oração de manhã, tem oração à noite, tem oração, no sábado, enfim, cada igreja faz aí a sua agenda. E existem milhares de motivos do porquê os crentes não oram. E eu gostaria de saber de você qual a sua opinião, o que você acha. Então eu vou deixar essa pergunta em aberto para você, tá? Por que os crentes não oram? E aí você responde aqui nos comentários e você vai perceber que existem vários motivos. Os irmãos vão começar a comentar aí e vão aparecer muitos motivos, várias respostas para a mesma pergunta, né? Por que os crentes não oram? Eu aqui quero citar apenas 4 motivos do porquê os crentes não vão num culto de oração. Tá? E o primeiro motivo é justamente porque eles não sabem orar. Muitos não vão no culto de oração porque não sabem orar. Tá? Ficar utilizando frases decoradas, nessas orações decoradas, Senhor meu Deus e meu Pai, sei o quê, né? E é por isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Isso tudo é decorado. Isso é decorado. As pessoas não sabem orar. Tem gente que quando vai orar não consegue fazer outra coisa a não ser pedir. Já chega ali para orar e já vem com a listinha de pedidos para Deus, né? Como se Deus fosse Papai Noel e aquela listinha fosse a cartinha de fim de ano para o Papai Noel, né? Já vem fazendo um monte de pedidos, né? Quando fala de orar, é a mesma coisa que falar de pedir. Vamos orar? Não, vamos pedir. Vamos buscar a Deus? Não, vamos arrancar alguma coisa de Deus. É mais ou menos assim que funciona com muitos crentes e até com igrejas inteiras. Só sabem pedir coisa para Deus. E oração não é só pedir. Tudo bem? Pedir faz parte da oração, mas não define a oração como um todo. Tá? Então, um dos motivos, o primeiro motivo é porque os irmãos não sabem orar. Precisamos aprender a orar. O segundo motivo do porquê muita gente não vai nos cultos de oração, aliás, se tiver culto de oração na sua igreja e você não vai, então, se tiver coragem, poste aí por que você não vai, tá? Tá, tudo bem, se você trabalha não precisa postar isso não, mas se você está em casa e não vai porque não quer, se tiver coragem, poste aí nos comentários. O segundo motivo por que muita gente não vai no culto de oração é porque não tem um propósito que vale a pena. Não tem um propósito que vale a pena, ou seja, não existe um incentivo. Irmãos, vamos orar por tal coisa. Esse ano vamos orar para a igreja conseguir tal coisa. Vamos orar para sei quem conseguir tal coisa. Ou seja, não tem um propósito que vale a pena. A grande maioria dos cultos de orações, em muitas igrejas, não tem propósito nenhum, é só oração. Irmãos, culto de oração, vem para oração, mas não tem propósito nenhum. E se nós estamos nos reunindo para orar, tem que ter um propósito. Não pode ser cada um por si. Porque se for para orar cada um por si, então cada um por si na sua casa, cada um por si na madrugada, cada um por si do seu jeito, no seu tempo, do jeito que dá. Se vai fazer um culto de oração, se vai marcar oração de manhã, se vai marcar oração à noite, oração no sábado, no domingo, o que seja, se vai tirar um dia e um horário específico para isso, então tem que ter um propósito, tem que ter um motivo principal. Por exemplo, irmãos, vamos orar para que esse ano a gente consiga ganhar tantas almas para Jesus. Esse é um propósito. Vamos orar para que o Senhor mande um avivamento. Esse é um propósito. Vamos orar para que o Senhor ele mude a situação aqui no nosso bairro, para que a gente consiga ganhar esse bairro para Jesus, para que os bares diminuam e os pontos de pregações aumentem. Isso é um propósito. Tá? Então, muita gente não vai na oração porque não tem um propósito que vale a pena. E quando tem, é um propósito assim que não interessa a ninguém.
né? Não interessa ninguém, só interessa a própria igreja mesmo. Só interessa o pastor, só interessa quem está na frente. O terceiro motivo porque os crentes não vão no culto de oração é porque eles não acreditam que vai funcionar. Simples assim, eles não acreditam que vai funcionar. Eles não vão porque, no fundo, isso ninguém confessa, mas no fundo, ele não tem fé de que vai funcionar. Ele fala assim, ah não, esse culto aí, os irmãos querem deixar a gente lá 2 horas orando, 2 horas com o joelho no chão, o joelho dói, dá sono, dá fome, dá dor de cabeça e o tempo não passa e o culto nunca acaba, acaba argumento, acaba lágrima, acaba paciência, acaba tudo e não termina. E aí as pessoas não vão, porque no fundo elas não acreditam que vai funcionar, ou seja, não acreditam que Deus vai responder, não acreditam que o milagre vai chegar, não acredita que a oração vai chegar em lugar nenhum. E isso normalmente acontece porque não conhece Deus. Quando o crente não conhece Deus, ele não tem fé em Deus. Não tem como você acreditar numa coisa que você não conhece. Não tem como você ter fé numa coisa que você não conhece. É igual quando você fala assim, ah, no Joãozinho eu confio. Porque eu conheço o Joãozinho, eu tenho experiências com o Joãozinho e eu sei que o Joãozinho eu posso confiar. Agora no Pedro eu não confio, porque eu conheço o Pedro, eu tenho experiências horríveis com o Pedro e eu não confio mais no Pedro. É assim que funciona também com Deus. Se você passar a conhecer Deus através da palavra, através da Bíblia, leitura bíblica e prestar atenção quando o pregador estiver falando, você vai começar a conhecer mais Deus. E conhecendo Deus, você passa a confiar cada vez mais nele. Já dizia Paulo em Romanos 10, 17, se não me falha a memória, tá? Se não me falha a memória, porque é muito versículo. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, uma vez você ouvindo a palavra, você vai conhecer Deus e você passa a confiar mais em Deus, passa a acreditar mais em Deus, tá? Então as pessoas não vão no culto de oração porque no fundo, elas não acreditam que essa oração vai ter resultado, tá? Um outro motivo também, além do fato de não conhecer Deus, é que muitas das vezes, em muitas igrejas, quando os irmãos têm resultado, ninguém divulga o resultado, ninguém conta o testemunho. Ficou 1 ano frequentando o culto de oração, recebeu uma grande bênção e não contou o testemunho. Chega no domingo, não tem nem oportunidade para testemunho. As igrejas, grande maioria, ninguém se preocupa com testemunho. Ah, vamos ouvir o testemunho. Não, isso daí não tem mais hoje em dia. E devia ter, porque o testemunho é a prova de que Deus está realmente trabalhando. É a prova de que Deus está respondendo orações. O testemunho é a prova de que Deus ele está a favor do seu povo. Não, claro que Deus ele não é ao nosso lado, ao nosso favor 100%, porque nem tudo que a gente quer é correto. Nem tudo que a gente gostaria de ter é o melhor para nós. Então Deus sabe que é o melhor. Mas o testemunho ele prova que Deus está aí, que Deus está escutando, que Deus está fazendo, Deus está agindo. Então testemunho é importante. Quarto e último motivo é porque ninguém vai nos cultos de oração. É que não é culto de oração. Simples assim. Ninguém vai no culto de oração porque simplesmente não é um culto de oração. De repente, naquela igreja tem até uma quantidade assim de irmãos, um número bom de pessoas que gosta de orar. Tem igreja que tem algumas igrejas aí que tem bastante crentes. Se você chegar lá, você vai perceber que tem bastante gente que gosta de orar. Só que o culto de oração não é oração. Eles marcam o culto de oração, tem oração na segunda-feira à noite. Aí chega lá, tem louvor, tem corinho, tem saudação, tem apresentação, canta hino de visitante, tem igreja convidada, tem um monte de coisa, mas não tem oração. Tem pregador de fora, tem louvor no final da pregação, mas não tem oração. Só diz que é culto de oração para dizer que a igreja ora. Mas quando chega lá na prática mesmo, não é oração. É a mesma coisa que aqueles irmãos que sobem no monte em grupinho e fica tocando pandeiro lá em cima. O monte é para orar, é para tocar pandeiro? Não entendo. Entendeu? Então, tá aí apresentado esses 4 motivos porque as pessoas não vão no culto de oração. Porque não tem propósito que vale a pena, porque não sabe orar, porque não acredita que vai dar certo, que vai funcionar, e porque algumas vezes não é culto de oração, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like no nosso vídeo,
se inscreve no canal se ainda não for inscrito, para você não perder as próximas atualizações dos próximos vídeos aqui do canal. E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui respondendo a pergunta: por que os crentes não oram? Tá bom? E a gente vai ter aqui um subsídio para pregação até. Se juntar bastante comentário aqui com vários motivos diferentes, você que é pregador, você pode pegar esses motivos e aplicar na sua pregação, se você for falar de oração. Tá bom? Eu aguardo seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.